Que oração, hein? Que oração? É hora de correr riscos. Porque o sucesso, ele só vem depois do esforço. Depois de ter corrido riscos. Deus correu risco por nós. Enviou Jesus. Jesus correu riscos. Deixou os apóstolos, os discípulos. Os discípulos também correram riscos e deixaram para nós. E nós? Eu e você, nós estamos correndo risco? Vamos ouvir o Evangelho de hoje, nessa segunda-feira. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos que o Espírito Santo venha nos conduzir para fortalecer o nosso carisma de evangelizar com simplicidade e alegria e assim levar homens e mulheres ao coração amoroso do Pai. O Evangelho de hoje diz assim: Jesus veio à cidade de Nazaré, onde tinha se criado. Conforme o seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam nas sinagogas tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito e admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida vós me repetireis o provérbio: Médico, cura a ti mesmo. Faz também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome na região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas Elias foi enviado, senão a viúva que havia em Serepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Amigos e amigas, nessa reflexão dessa segunda-feira, vemos o Evangelho em que Jesus volta, depois de ter feito grandes milagres em Cafarnaum, ele volta para Nazaré, a sua cidade, onde ele tinha se criado. E ali ele vai, como costume, ele vai na sinagoga, ou seja, nós percebemos que Jesus ia na igreja, né? Ele ia na sinagoga, era o costume, e ele com os pais, eles eram, vamos dizer assim, eles eram frequentes no culto à palavra. E ali a fama dele já tinha crescido, ele é recebido e ele é chamado para fazer a leitura. Ele pega o livro de Isaías, procura essa passagem e ele lê essa passagem que ele fala, né, que o Espírito do Senhor está sobre ele e que ele foi consagrado, foi ungido para anunciar a boa notícia aos pobres, a boa notícia a todos, a anunciar o ano da graça, a libertação dos cativos, aos cegos a recuperação da vista, enfim. E aí ele para. Até aí tudo bem, estava tudo normal. Só que aí ele resolve correr riscos, ele resolve assumir a sua missão, ele resolve assumir o seu chamado. E ele fala: hoje se cumpriu o que vocês leram na Escritura. Isso daí, gente, era se falar assim: hoje eu estou dizendo que hoje eu estou revelando para vocês que eu sou aquele que deveria vir.
Isso era correr um risco tremendo, porque o povo de Israel, ninguém poderia jamais nem dizer o nome de Deus, tanto é que eles não falavam Deus, eles falavam Yahvé, né? Senhor. Quanto mais se chamar filho de Deus, quanto mais se dizer Messias. E aí houve um risco muito grande, ele correu um risco enorme. A partir daí que ele começa a correr riscos, e cada vez, quanto mais risco ele corre, mais longe chega o seu nome. Qual que é a mensagem? É lógico, essa mensagem, esse evangelho todo o evangelho, né? Ninguém consegue explorar todo ele, porque ele é divino, ele é infinito. Mas a mensagem que eu trago para hoje, para nós, é que a gente tem que correr riscos. Precisamos aprender que só teremos sucesso quando nos esforçamos e quando também corremos riscos. Deus correu um risco ao enviar o seu único filho para tentar nos salvar. Jesus correu riscos. Aquele que ele quase foi jogado do precipício, de levar ele para fora. Olha o risco que ele correu em assumir quem ele era, em assumir a missão que ele tinha recebido. Assumir a missão que Deus tinha dado para ele. Não a missão que ele queria, não a missão que ele escolheu. Às vezes a gente quer alguma coisa que nós queremos, né? Nós queremos ter uma vida confortável, queremos ter uma vida boa, queremos ter sossego, queremos ficar tranquilo no sofá, queremos não ter preocupações, queremos não ter problemas. Mas será que é essa a missão que Deus me deu? Será que esse é o chamado que Deus tem para você? E aí Jesus assume o risco e para cumprir a missão dele. E nós também precisamos perceber e olhar assim, eu estou correndo o risco de assumir a minha missão? Ou eu estou querendo sombra e água fresca? Sabe, gente, quem quer resultado extraordinário tem que realizar coisas extraordinárias. Jesus teve o maior resultado da história. Ninguém jamais vai superar o Senhor. Ninguém. Mas ele correu riscos, ele entregou a sua vida por isso. E mais, ele confiou a continuidade disso aos discípulos. E os discípulos também correram risco, por isso que 12 homens, sem cultura praticamente nenhuma, né, com algumas pequenas exceções, conseguiram mudar o mundo, conseguiram fazer com que a palavra de Deus chegasse até os confins, até a nós, até a mim. Aí a pergunta é, eu estou correndo riscos? Eu estou assumindo a missão que Deus tem para mim? Eu também estou me declarando, eu sou cristão, eu sou seguidor de Jesus Cristo. Eu estou assumindo colocar a minha vida em risco? É uma pergunta que nós temos que refletir. E eu convido você a refletir também e a pensar e a decidir. E não ter medo de correr os riscos como Jesus correu. Senhor Jesus, eu te peço, estender as suas mãos sobre nós e nos dê a coragem, nos dê um pouquinho da porção do seu Espírito. O Espírito que foi dado a Pedro, a Tiago, a João, a Paulo, a Francisco, a Terezinha, a Pio, a João Paulo II, a todos aqueles que querem seguir a tua palavra. Abençoa-nos, Senhor, por favor. Abençoa quem está nos ouvindo. Abençoa quem tem um chamado, que eles possam correr risco. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Se inscreva aí, curta o canal, tá? Dê o seu like, compartilhe, evangelize também. Tchau, Deus abençoe.